Bom dia, meninas. Como é que vocês estão, minhas lindas? Meninas, hoje estou passando aqui para deixar para você um conteúdo de extrema importância. Você já ouviu falar sobre crenças limitantes? Você sabe o que é uma crença limitante? Então, o que são crenças limitantes? São informações que recebemos do mundo externo, o mundo lá fora, e absorvemos como verdade absoluta. Então, presta muita atenção. Crenças que te limitam, que te colocam no lugar de impossibilidade, aonde diz que você não tem condição, são informações que tu recebe do externo, lá de fora, e você acredita como uma verdade absoluta. Você tem que entender que o nosso sistema nervoso, ele funciona como um grande arquivo de dados. E tudo que recebemos de informações é captada por ele, é interpretada conforme tudo o que já consta lá no teu cérebro. E em formas do quê? Em formas de crenças. Exemplo, tu passou uma vida inteira tua dizendo que gato é traiçoeiro, né? Que eles são perigosos. De tanto você escutar, acabou virando uma crença na tua vida. Porque você passou a acreditar nessa informação. O que acontece quando você se depara com um gato? Com certeza você vai sentir medo e vai procurar ficar bem longe, concorda ou não? Você só consegue mudar este padrão ao passar pela barreira do medo, quando você começar a passar a mão no gato e ele te retribuir você com carinho. Isso aconteceu quando eu vim morar aqui, onde estou morando hoje, e o meu esposo, ele tinha uma questão, eu tinha uma gatinha e ele tinha muito medo dessa gatinha, né? E não chegava perto dela. Então eu perguntei pra ele, tá, mas o que que tem, né? Hoje eu sei que isso é uma crença que nos limita, né? Mas quando ele passou por isso juntamente comigo, eu não sabia que isso era uma crença, eu não tinha nem ideia o que se tratava, o que significava uma crença que nos limita, né? É por isso que eu acho tão importante passar para você. Então ele não queria passar medo no gatinho, na gatinha que eu tinha, ele tinha o medo da gata. E um dia eu perguntei para ele, né, qual que é o motivo de você não se aproximar dele? Qual que é o motivo dele não ter se aproximado da gatinha? A vida inteira ele escutou, né, dos seus cuidadores, dos seus pais, que gato era perigoso, que não devia de chegar perto dos gatos, que o gato era perigoso. Então ele criou aquela crença que gato era do bicho ruim, que era, né, o gato não era de Deus. Esse tipo de coisa que ele escutou sempre, essas informações das pessoas mais próximas deles, né? Como verdade absolutas. E quando ele veio morar aqui comigo, e ele passou a conviver com a gatinha, então essa crença foi desconstruída. Porque ele viu que não era aquilo que sempre ele escutou, ele acreditou como uma verdade absoluta. Ainda mais quando essa fala, ela vem de alguém que nós realmente confiamos. Só que aqui também abre um parênteses, né? Porque o que acontece? Essa pessoa que de repente falou que gato não é o bicho de Deus, né? Que gato é perigoso, que eles atacam. Talvez essa pessoa ela passou por alguma experiência que limitou ela, que fez ela acreditar que de fato o gato não poderia se aproximar do gato. Isso é um exemplo para você sobre o gato, né? A pessoa passou pela experiência, por exemplo, o José nunca passou, né? Mas os cuidadores dele, os pais,
de repente passaram por alguma coisa a qual eles têm uma visão negativa sobre os gatos, entende? Então, por aquela visão que eles tiveram, eles passaram para os filhos. Então, muitas vezes as crenças que nos limitam, que nós temos, não é uma experiência nossa, é uma experiência dos nossos pais, sabe? É uma experiência, de repente, herdada. Por exemplo, os pais dos nossos pais passaram e passaram para o filho e o filho passou para nós. Então, é uma coisa que, se não for quebrada essa crença, e a crença pode estar em várias situações da nossa vida, né? Aí eu dei um exemplo básico, mas pode ser qualquer coisa, né? Eu quero estar aqui também abrindo um parênteses para você, que o que ensinaram e depois nós acabamos ensinando, aí também há uma repetição de padrão. É de acordo com alguma experiência vivida, né? Ou eu ou outra pessoa. Ou seja, a pessoa que fala que, por exemplo, que o gato é perigoso, provavelmente essa pessoa ela passou por uma experiência, né, com um ataque de gato, né? Ou ela escutou e acreditou, né? Isso, menos sem ter procurado saber se de fato aquilo era realmente verdade. E assim vai passando em diante, né? Uma crença, né? No qual vai perpetuando ao longo, por muito tempo, ao longo da nossa vida, né? Nós mulheres somos carregadas de crenças limitantes. Você sabia disso? Exemplo, né? A gente a vida inteira escutou, né? Talvez umas escutaram algumas frases, outras escutaram outras. Exemplo, né? A mulher nasceu só para pilotar fogão. Mulher só sabe gastar dinheiro. Mulher vive na TPM. O sangue menstrual é sujo. Menstruar é ruim. São muitas crenças. Sem ao menos nós temos consciência que pode nos limitar. Também quero falar para você um pouquinho da mente consciente e a mente inconsciente. Primeiro eu vou falar da mente consciente. A mente consciente, onde nós temos consciência, o que ela faz? Ela define metas, avalia resultados, gosta de testar as coisas novas, assume risco. Aquela que fala, segunda-feira eu vou fazer uma dieta, eu quero fazer algo diferente. Nossa, eu preciso trabalhar. Ela é responsável pelas memórias de curto prazo. E ela é limitada, ou seja, uma coisa de cada vez. Ela processa cerca de 40 impulsos nervosos por segundo. A mente inconsciente é habitual, não gosta do novo, ela é responsável pela preservação da nossa natureza, tem memórias de longo prazo, informações que muitas vezes são repetições ou por impacto emocional, é a parte do cérebro responsável por atacar, correr e paralisar, aonde o medo se manifesta. O inconsciente armazena informações e transforma em hábito. É eliminado, pode processar 40 bilhões de impulsos nervosos por segundo. Esta parte do cérebro não entende sobre o futuro, mas sim sobre o passado. E é responsável pelas memórias armazenadas. Muitas vezes o nosso inconsciente utiliza essas memórias do passado no presente. Sendo assim, para mudar hábitos e comportamentos, precisamos acessar a nossa mente inconsciente. Você tem que acessar o teu inconsciente, é onde estão armazenadas nossas crenças, valores, experiências, hábitos. A nossa mente inconsciente vai colhendo todas as informações do meio.
né, do teu meio, aonde você vive, com quem você vive, aonde tu vai, deixa de ir. E assim, muitas vezes existe a formação destas crenças limitantes, né, ou fortalecedoras, que vão surgindo dos ambientes que frequentamos, pois tudo isso é captado pelo inconsciente. Então, o lugar que você vai, com quem você anda, os hábitos que tu tem, vai sendo captado tudo pelo teu inconsciente. Colhemos, armazenamos sem perceber, né? Racionalmente, assim vão surgindo várias crenças, né? Exemplo, aquela informação que você escutou sobre você mesma na infância, através dos famosos bullying, podem ter se tornado uma crença a qual te limitou. O que os nossos pais falam para nós, né, ou sobre nós, se transforma em crenças que nos limitam, ou o que nos limitam ou que nos fortalece. Por exemplo, o que o pai falar e a mãe falar para nós, vamos dar um exemplo assim, essa menina não faz nada direito, então essa crença ela vai me limitar, porque eu vou acreditar que tudo que eu faço, não faço direito. Ou se o pai dizer assim, nossa, como ela faz bem isso que ela faz, isso vai fortalecer. Então, o que nós estamos falando aqui é para nós cuidar do que nos limitam, do que nos tira de um lugar o qual nós podemos ter um desenvolvimento melhor e maior, né? Porque as crenças que nos fortalecem, essas nós temos que deixar. Essas nós temos que preservar, essas nós temos que manter. Mas aquelas que te limitam, que dizem para você que tu não tem capacidade, porque você escutou como verdade absoluta, é esse padrão que nós precisamos mudar, né? Então, ao longo da vida, a gente sempre é cuidado por pessoas, a qual chega em nós muitas informações, e a qual muitas vezes, sem ao menos nós termos consciência, aquelas informações, sem nós ter consciência, elas vão ficando registradas no nosso inconsciente, aonde nós não temos noção, porque uma coisa é certa, e eu já devo ter falado em algum vídeo meu aqui, que 95% do que tu sente, do que tu pensa, né, do que você vive, vai pro teu inconsciente, 95%, olha só o número, 95%, e 5% é consciente. É aquilo que tu fala, aquilo que tu tem consciência do que você está fazendo. E 95% é jogado tudo pro inconsciente. E isso nos prejudica muitíssimo. Então, entender melhor os reais motivos para tudo aquilo que vem acontecendo e vem nos frustrando, ao menos, ou nos deixando para baixo, se compreendermos que são crenças que nos limitam, para que nós possamos resignificar, por exemplo, deixar de acreditar naquilo que nos colocou num lugar aonde nós não conseguimos ter uma evolução. É muito importante que quando você estiver passando por um processo terapêutico, você fazer a resignificação dessas crenças que te limitam, dessas crenças que impedem o teu desenvolvimento e o teu crescimento, e fortalecer as crenças já fortalecidas, potencializar ainda mais as crenças boas, né? E reconhecer mais quais que são aquelas que te limitam. Quais são as crenças que estão te limitando? O que você escutou uma vida inteira que você acreditou como verdade absoluta? Eu tentei aqui fazer um resumo sobre esse assunto, sabe?
Mas a análise tem que ser feita assim, ó, por você. Por exemplo, eu tinha uma crença que eu acreditava que eu nasci para cantar, para ser uma levita dentro da igreja. Eu não nasci para ser uma pregadora. Mas o que que acontece? Aquilo era um medo, me paralisava, aonde eu achava que eu não tinha capacidade de fazer aquilo. Eu não teria condição, né, de crescer na área, de transmitir uma palavra, de fazer uma palestra. Eu achava que eu não tinha condição, que o meu dom era aquele ali, porque eu botei na minha cabeça. E quando eu entendi, através de todo o estudo, né, que eu venho fazendo, que eu entendi que aquilo, quem falava para mim, era o meu inconsciente. Mas eu podia mudar aquele padrão, sabe? A qual eu achava que eu era merecedora do menos possível, entende? A qual eu acreditava assim, eu estar aqui hoje, pegando o meu caderno e transmitindo o meu conteúdo para vocês, é uma superação. Eu hoje ganhar a oportunidade de transmitir a palavra de Deus, isso foi Deus que fez para mim, porque eu entendi que aquilo me limitava, que era eu que dizia que eu não tinha capacidade, né? Porque a vida inteira eu escutei, né, de pessoas que eu convivi, você, por exemplo, você é um lixo, você é burra. Então aquilo fixou na minha mente, né? Mas depois que eu fui estudar e querer ter a oportunidade de conhecer a questão emocional do ser humano, então eu entendi que aquilo ali era tudo crenças e que eu poderia desconstruir a partir de um novo padrão de pensamento. Então, o cérebro, ele tem sim a capacidade de mudar ao longo da vida. Quando te disseram ou te falaram que um cérebro, né, depois de, tipo assim, aquele velho ditado, aquela crença limitante, né, pau que nasce torto nunca se endireita, uma pessoa que nasce assim vai morrer assim, é mentira. Porque a palavra de Deus diz que ele nos renova nossa mente, e os estudos que eu estou fazendo, né, que estuda o comportamento do nosso cérebro, o comportamento dos nossos hormônios, o comportamento, como funciona o nosso físico, então ali foi desconstruído tudo aquilo que eu acreditava. Que sim, uma pessoa, se ela quiser, ela começa a mudar a matriz, a maneira dela pensar. Por exemplo, coisas que eu me limitava, né? Eu dizia que eu não tinha capacidade de transmitir a palavra. Então eu comecei a me expressar. No começo eu ficava muito nervosa, muito ansiosa, mas eu sabia que aquilo não era um medo real. Era um medo de passar vergonha, de errar. Então eu comecei a superar isso aí. E hoje... E o mudar, ele não é do dia para a noite, você tem que entender isso aí também. O mudar de comportamento é assim, ó, é progressivamente. Cada dia tu vai mudando algo que te limitava. O que que te limita? Que disseram que mulher serviu só para pilotar fogão e não para pilotar um carro? O que que te disseram? Que você não tem capacidade de estar num cargo de gerência em algum lugar? Que você nasceu só para ser a faxineira? Não que a faxineira não tenha valor, jamais isso aí. Mas é que às vezes a pessoa fica só naquele lugar porque ela acha que ela merece só aquilo, porque alguém disse que ela merecia. Eu voltei a estudar depois da minha separação. Eu voltei a estudar, eu terminei meu 2º grau, né? Hoje eu vi o quanto que foi bom eu ter superado essa fase, Porque o que acontecia? Eu chegava nos lugares, eu achava que eu servia só para ser a faxineira. Por quê? Porque eu não tinha estudo. Então, eu tinha aparência, chegava muito bem arrumada, as pessoas pensavam que eu ia pegar de atendente, ou que eu ia pegar né, numa posição maior pela minha aparência, mas eu sabia que o meu estudo só me levava para aquele lugar. Então eu tive que tomar uma decisão para sair daquele lugar. Mas ainda eu não tinha conhecimento, né? Foi por esse motivo, não, eu tenho que estudar para que eu venha ter uma oportunidade melhor. Mas hoje, estudando, eu sei e posso dizer para você que isso é crença que me limitou.
Isso foi crença que me limitou. Hoje eu sei que eu posso ser e estar e fazer muito mais do que eu imagino. Porque eu tenho que jogar pro meu cérebro e eu, de fato, acreditar que eu tenho a capacidade de fazer aquilo. Não deixar as crenças, né, que dizem que pessoas de baixa posição só nasceram para isso ou para aquilo. Uma determinada, né, nasceu para ser faxineira, nasceu para ser a que cuida, nasceu para que ser... Tu nunca tem um pensamento que tu pode crescer e que você pode estar num cargo maior de respeito, né? Porque você entrou naquela caixinha, você fechou aquela caixinha e você se limitou. Mas isso você tem que se acolher e se entender. Que de repente tudo isso que te aconteceu foi inconsciente, sabe? Você não tinha consciência. Mas hoje estou trazendo esse conteúdo para você. Por isso eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é a crença que tem te limitado? Vocês podem me dizer qual é a crença que tu pode ressignificar você mesma? Até mesmo sem passar pelo processo terapêutico e ter o entendimento e a compreensão sobre este assunto. Você mesma pode dizer, não, isso era uma coisa que me limitava, mas a partir de agora isso não vai me limitar. Porque isso foi crença, algo que me falaram e eu acreditei como uma absoluta verdade. Então, crença que te limita nada mais é como aquilo que te falaram e você passou a acreditar como verdade absoluta. Então, sai deste lugar. E para sair deste lugar é necessário que você tome uma decisão. Eu quero mudar. Eu vou mudar. Com a ajuda de Deus eu sei que eu posso vencer. Hoje eu sei que com a ajuda de Deus eu posso vencer. Que aqueles pensamentos sabotadores não era nada mais, nada menos que uma crença que nos limita. E é sobre isso que eu vim falar nesta manhã para vocês. Agradeço, né, para as pessoas que assistiram até o fim. As pessoas que têm interesse em conhecer, em ter conhecimento para que aconteça uma libertação. Porque eu sempre vou falar isso aí, não é sobre o mensageiro. Como a nossa professora diz, é sobre a mensagem. Eu tô aqui, né, transmitindo essa mensagem para vocês, porque um dia essa mensagem ela chegou até a mim e me libertou de várias coisas que não eram o meu lugar, mas que eu não tinha conhecimento, né? Eu não sabia entender a parte do meu inconsciente. Eu pensava que aquilo era daquele jeito e pronto, né? Porque escutei, porque aprendi por várias questões, né? Eu me coloquei naquele lugar, mas hoje eu saí daquele lugar e eu quero que você saia também. Mas para que você possa sair, você tem que escutar o meu conteúdo e você tem que botar em prática isso que eu estou falando. O que é que está me limitando? Que está me paralisando, que está me colocando num lugar de medo, dizendo que eu não tenho condição. O que é? Então, a partir de hoje, você não vai só escutar essa mensagem, você vai escutar e depois tu vai executar. E depois, um dia, uma hora, Deus vai nos oportunizar de eu, juntamente com você, nos encontrar. E você vai dizer, sabe aquela tua mensagem que você explicou sobre crenças que nos limitam? Pois é, através daquele dia, do que você falou naquele vídeo, eu entendi que o que trabalhava em mim era o meu inconsciente e eu comecei a me comportar diferente e agir diferente e a mudança foi feita em minha vida. Eu espero que se essa mensagem chegar a uma pessoa e essa pessoa, a mensagem fazer a diferença, eu já posso dizer que eu sou grata ao Senhor, que o meu tempo não foi perdido, que o meu tempo aqui com vocês, me preparar para trazer esse conteúdo, valeu a pena. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, que para o Senhor vale muito mais o mundo inteiro, vale muito mais uma alma do que o mundo inteiro. Então o mundo inteiro, se Deus tivesse nas mãos dele, porque ele tem, porque tudo é dele, ainda assim ele diz que uma alma vale muito mais.
E você, essa alma, essa pessoa que vale muito mais. Só basta você acreditar na tua mudança, na tua transformação. Peço que você tenha um dia abençoado e que Deus continue abençoando a tua casa, o teu lar, em nome de Jesus.